Doutora Carla Moraes, aqui no Elantu, e eu quero conversar um pouco com você. Já percebi que você não é daqui, é do Rio Grande do Sul, né? A gente sempre faz esse bate-papo antes, que é para descontrair e também para se conhecer melhor. Então, doutora Carla Moraes é especialista em direito previdenciário e bancário também, mas estamos falando aqui sobre algumas experiências que você já teve, né? E eu quero que você já comece se apresentando e falando, já engatando nessa história, dessas histórias emocionantes que eu realmente já me comovi, gente. Aqui, o que é que eu estou encontrando no Elantu? Muitos advogados, muitas pessoas que têm histórias bem humanas, tá? E que estão virando uma chave. Uma impressão minha é que o advogado é aquela pessoa mais fria, mas estou encontrando aqui pessoas que estão com o coração totalmente quebrantado e buscando realmente aprender mais para poder ajudar mais. Não é assim, doutora? É verdade. Um prazer enorme conversar contigo, Nívia. A minha área de especialização é o direito previdenciário, então fazem 20 anos que eu atuo nessa área. Nos últimos 4 anos, eu tenho sido visitada diariamente por idosos e aposentados, buscando a revisão de suas aposentadorias. E nesse momento de identificação, se tem algo a revisar ou não, eu sempre converso com esse cliente e pergunto, mas por qual razão, nesse momento da vida, tu está buscando a revisão? Sim. E eu acabei descobrindo aquilo que está em todos os jornais, a questão do endividamento dos idosos. Os idosos cada vez mais endividados e com a renda suprimida por empréstimos bancários. Isso é E verdade. nesse momento eu identifiquei o quê? Que de um lado a gente tem um banco fazendo o empréstimo massivo, né, de operações financeiras, e de outro lado a gente tem um idoso hipervulnerável, porque hoje as transações bancárias elas são feitas de modo eletrônico e o nosso idoso ele não está preparado para essa operação bancária. Muitas vezes ele recebe o link ali no WhatsApp, ele acha que está conversando e na verdade ele já está contratando o produto e ele se vê envolto assim desse emaranhado de contratos que são absurdos, refinanciamentos em que é liberado uma quantia ínfima, liberado 200, 300 reais e a dívida cresce 5, 6 mil reais por conta de 200, 300 reais. É um absurdo. Da mesma forma que a gente teve esse escândalo das mensalidades de associações que aconteceu, em breve a gente vai ouvir o escândalo dos contratos bancários nos benefícios dos aposentados, porque o INSS ele não faz a fiscalização dos contratos, o que tem trazido muitos prejuízos. Os prejuízos são enormes. Quando a gente identifica isso, a gente faz todo um trabalho administrativo e judicial. E o que o judiciário está respondendo? De que forma o judiciário responde? O judiciário anula esses contratos, ele cancela e determina a devolução dos valores, né? Eu tive um cliente que há pouco tempo atrás teve 30 mil reais devolvido de valores indevidamente descontados. E o aposentado, o que acontece? Ele muitas vezes não identifica essa operação. Por quê? Porque o valor do desconto permanece o mesmo. Então, muitas vezes ele fez lá um empréstimo em 50 parcelas de 300 reais e ele, na mente dele, ele sabe que ele vai passar 4 anos pagando 300 reais. Quando falta 1 ano lá para finalizar esse empréstimo, ele vai até o INSS para verificar quando vai encerrar o pagamento e ele descobre que ele está devendo mais 72 parcelas, ou seja, houve o refinanciamento disso sem que ele percebesse. Né? Então essa é uma situação que tem acontecido, tem levado muitos aposentados e pensionistas ao
empobrecimento, é a renda que já é salário mínimo, e daí a gente está falando aí de 70% da população que recebe aposentadoria e pensão recebe até um salário mínimo, e essas pessoas muitas vezes estão recebendo R$ 700 para passar o mês todo. Isso. E é desumano. É totalmente desumano. Totalmente desumano. E como é importante ter um advogado voltado com esse olhar para esse tipo, para especificamente esse tipo de público, que é o aposentado, o idoso, né? Aposentado. É verdade. Já faz 20 anos que atuo com idosos, né? E pessoas que buscam benefícios na Previdência. Isso. A fase da vida em que a gente deveria estar usufruindo mais, com mais tranquilidade, muitas vezes é o momento em que as pessoas estão mais apertadas, estão sofrendo mais, estão mais angustiadas. É verdade. É uma fase que deveria estar usufruindo de tudo que já trabalhou, né? E eles são, no direito, eles são considerados, em muitos casos, hipervulneráveis. Eles não é nem vulneráveis, são hipervulneráveis por conta da boa-fé. Porque é uma geração, Nívia, me diz, não é uma geração que acreditava muito mais naquilo que o outro falava? Com certeza. Muito mais. Certeza. A palavra tinha um valor muito forte. Muito forte. Muito forte, é verdade. Então, hoje a gente vive com todos os pés atrás, não um pé atrás, né? Com os dois atrás, né? Mas essa geração que você trabalha especificamente é uma geração que realmente bastava dizer o sim ou não. A conversa era no fio do bigode, isso, né? As pessoas, então, muitas vezes o aposentado, quando a gente identifica a fraude, ele fica chocado e ele não acredita que aquilo foi uma fraude. E então a gente realiza cálculos, né? E demonstra o quanto ele ainda vai pagar por um valor que ele recebeu, e daí cai a ficha de, meu Deus, eu caí numa fraude, num golpe, né? Então são pessoas hipervulneráveis e que a sociedade em si precisa olhar um pouco mais para o idoso e para essa pessoa que hoje está recebendo tão pouco por conta dessa política agressiva dos bancos, né? Isso aí. Que tema super importante. Se você fosse daqui, nós estaríamos amanhã no estúdio já, gravando mais de 1 hora de entrevista, porque é um conteúdo muito bom. Um prazer enorme ter conhecido foi um você, prazer doutora poder Carla. Participar aqui, com certeza. E a expectativa para o evento? É altíssima. Altíssima. Alderito e Tiago entregam muito. Isso, eles são muito bons no que eles se propõem a fazer. Eu já tive a oportunidade de participar com eles em São Paulo, na Alphaville, e fiz questão de vir até Maceió, porque eu tenho certeza que aqui eles também vão entregar muito e faz muita diferença ter um olhar de organização e estratégia para um escritório de advocacia. É isso aí. Eu vou dar uma olhadinha também por lá, que bom. Porque eu quero prestigiar e aprender também. Muito obrigada. Obrigada a você, por esse conteúdo tão poderoso, tão bom, tão pertinente para o nosso tempo. Obrigada, Nívia, pelo convite. Vamos para o evento daqui a pouquinho, doutora Carla Moraes, direto do Hotel Ritz, Lagoa da Anta, aqui em Maceió, no Pod Nívia Salles. Muito obrigada.